Imagine que você acorda amanhã e o seu quarto está vazio. Seus brinquedos sumiram. O armário da cozinha está trancado. E quando você olha para os seus pais, eles estão chorando porque o dinheiro deles, que estava guardado em um lugar seguro, simplesmente evaporou. Isso não é um pesadelo. Isso aconteceu de verdade com milhões de pessoas. E se eu te dissesse que o maior desastre financeiro da história começou com uma festa que parecia que nunca ia acabar? Fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como o mundo inteiro quebrou, porque as pessoas faziam filas gigantes por um pedaço de pão, e o mais importante, qual foi o erro bobo que fez tudo isso durar 10 anos em vez de apenas um. Se você não entender isso, está condenado a ver a história se repetir no seu próprio bolso. Vamos voltar no tempo. Imagine que o mundo é um grande parquinho. Nos anos 20, esse parquinho estava incrível. Todo mundo tinha doces, todo mundo tinha brinquedos novos. Foi uma época chamada de os anos loucos. As pessoas estavam descobrindo coisas mágicas, carros, rádios, geladeiras. Mas tinha um problema invisível que ninguém queria ver. Sabe quando você quer muito um brinquedo, mas não tem moedas suficientes no seu parquinho? O que você faz? Você pede emprestado. Naquela época, todo mundo começou a pedir emprestado. Me dá esse carro agora e eu te pago depois com as moedas que eu ainda vou ganhar. Parece esperto, né? Mas aqui está o segredo sombrio que ninguém te conta. Eles estavam comprando coisas com dinheiro que não existia. Eles não compravam só carros. Eles compravam pedaços de empresas, o que chamamos de ações. Era como se as empresas fossem grandes fatias de bolo. Todo mundo queria uma fatia porque achava que amanhã o bolo seria maior. O preço dessas fatias subia, subia e subia. As pessoas ficavam ricas dormindo, mas era uma riqueza de papel. Agora preste atenção. Imagine que você e seus amigos estão brincando de passa-anel, mas o anel é uma dívida. Enquanto o anel está rodando rápido, todo mundo está rindo. Mas o que acontece quando a música para e o anel fica na sua mão? Em outubro de 1929, a música parou. De repente, as pessoas olharam para aquelas fatias de bolo e perceberam: espera aí, esse bolo nem é tão gostoso assim. E eu devo 10 moedas por ele. Mas ele só vale uma. O pânico começou. Imagine milhares de pessoas correndo ao mesmo tempo para uma portinha minúscula, tentando sair de um prédio em chamas. Isso foi a Bolsa de Valores no dia que chamamos de Terça-feira Negra. Em um único dia, bilhões de moedas sumiram. Mas para onde elas foram? Elas não foram para o bolso de ninguém. Elas simplesmente deixaram de existir. E aqui é onde a coisa fica realmente assustadora. E é por isso que você precisa entender como os bancos funcionam. Ou você pode perder tudo amanhã. Você acha que quando coloca seu dinheiro no banco, ele fica guardado em uma caixinha com seu nome, certo? Errado. O banco pega o seu dinheiro e empresta para o vizinho comprar uma bicicleta. O banco só guarda um pouquinho. Quando a Bolsa de Valores quebrou, as pessoas ficaram com medo. Elas pensaram: eu preciso do meu dinheiro agora. Milhares de pessoas correram para os bancos. Imagine uma fila que dobra o quarteirão. Pessoas gritando, batendo na porta. O gerente abre a porta e diz: sinto muito, o dinheiro não está aqui. Eu emprestei para o vizinho e ele não pode me pagar, porque perdeu o emprego. Os bancos fecharam, trancaram as portas. Se você tinha todas as suas economias lá dentro para comprar comida ou pagar o aluguel, já era. O banco sumiu com o seu futuro. Mais de 9.000 bancos desapareceram. Imagine isso. Cidades inteiras sem um único lugar para pegar dinheiro. Agora pense comigo, se você não tem dinheiro, você não compra doces. Se você não compra doces, a fábrica de doces não precisa de trabalhadores. A fábrica fecha. O trabalhador perde o emprego, e agora ele também não tem dinheiro para comprar pão. É um efeito dominó cruel. Um caía e derrubava o outro. Mas você deve estar pensando: por que o governo não fez nada? Por que ninguém apertou o botão de emergência? Bom, o capitão do navio na época era um homem chamado Herbert Hoover. Ele achava que o parquinho ia se consertar sozinho. Ele dizia: tenham paciência, as coisas vão melhorar. Mas as coisas só pioravam. As pessoas perderam suas casas. Sabe onde elas foram morar? Em cabanas de papelão e latão no meio da rua. Elas chamavam esses lugares de Hoovervilles, só para provocar o presidente que não ajudava. Imagine ter que usar jornal dentro da roupa para não passar frio porque você não tem dinheiro para um casaco. Imagine comer sopa de grama porque não existe carne.
Mas como se as coisas não estivessem ruins o suficiente, a natureza resolveu entrar na briga. E essa é a parte que parece filme de terror. Você já ouviu falar do Dust Bowl? Ou bacia de poeira? No meio dos Estados Unidos, o chão ficou tão seco e tão maltratado que se transformou em pó. De repente, nuvens gigantescas de terra preta, do tamanho de prédios, começaram a engolir as cidades. A poeira entrava pelo nariz, pela boca, matava os animais e cobria as plantações. As pessoas tinham que colocar panos molhados no rosto para conseguir respirar dentro de casa. Milhares de famílias tiveram que abandonar tudo, colocar o que sobrou em carros velhos e dirigir para longe, procurando um lugar onde houvesse trabalho e ar puro. Eles eram refugiados no próprio país. Agora, guarde essa pergunta: como o mundo saiu desse buraco? Alguns dizem que foi um homem chamado Franklin Roosevelt com o seu New Deal, que era basicamente o governo dando empregos para as pessoas construírem estradas e pontes. Foi como se o governo desse um empurrão no carro que estava atolado. Mas a verdade que muitos historiadores sussurram é muito mais sombria. O que realmente acabou com a Grande Depressão foi a coisa mais terrível que o ser humano já inventou: a Segunda Guerra Mundial. De repente, o mundo precisava de milhões de tanques, aviões e armas. Todo mundo teve que trabalhar. As fábricas abriram 24 horas por dia. O desemprego sumiu. Mas o preço foi o sangue de milhões de pessoas. A Grande Depressão nos ensinou uma lição que você nunca deve esquecer: a economia é baseada em confiança. Se a gente para de acreditar que o papel na nossa mão vale algo, tudo desmorona. Se a gente gasta o que não tem, a conta chega, e ela chega com juros. Hoje vivemos em um mundo onde tudo parece fácil de novo: crédito, empréstimos, fatias de bolo digitais. A pergunta que eu te deixo é: se a música parasse de tocar hoje, você teria onde se segurar? Ou você seria o primeiro a correr para a porta trancada do banco? A história não se repete, mas ela rima. E o som dessa rima, às vezes, é o barulho de um estômago vazio. Aprenda com o passado, proteja o seu futuro e nunca, jamais, gaste moedas que você ainda não ganhou. Porque o parquinho pode ser incrível, mas a noite sempre chega. E ela pode durar muito mais do que você imagina.